E saiu esse estudo dia 30 de julho de 2024, então tem um pouco mais de um mês, né? Sobre uma temática que eu me deparo no treinamento de forma muito frequente. O estudo saiu aqui na Frontiers in Physiology e é de um grupo norueguês, que é a comparação das respostas fisiológicas agudas entre um longo e duas sessões curtas de treinamento de moderada intensidade em atletas de endurance. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas a gente está falando aqui do Double Threshold Training, né, que é o método norueguês. Então, os autores começam falando que dos 3 determinantes do desempenho aeróbio, que a gente já sabe muito bem quais são: VO2 máximo, limiar anaeróbico e economia de movimento. E que o treinamento ele é desenhado para melhorar os 3 ou um desses determinantes. Todas as sessões de treinamento, todo o programa de treinamento, ele é desenvolvido para melhorar essas variáveis, né? E o treinamento é composto de intensidade, volume e frequência. Então, essas 3 variáveis a gente utiliza, manipula para que essas outras 3 variáveis sejam melhoradas e o desempenho aeróbico melhore. Uma coisa que também, ao longo dos anos e recentemente, vem ficando cada vez mais forte é a distribuição da intensidade do treinamento que a gente utiliza quando a gente olha nos estudos observacionais, que a maior parte dos atletas de alto rendimento, alto desempenho, adotam uma distribuição piramidal. Tem até uma corrente aí que faz a polarizada, mas atualmente a piramidal vem sido a mais adotada. Tem a maior parte em zona 1, um bom volume de treino em zona 2 e só um pouquinho em zona 3. Então, esse aumento da zona 2, ele vem acompanhado dos seus métodos de treinamento, né? Então, um método de treinamento que ganhou muito destaque recentemente é o treinamento intervalado de moderada intensidade. Esse artigo já foi apresentado, acho que mais de uma vez aqui no grupo, que é um artigo do Cassado, e mais o Carl Foster, e mais 2 noruegueses aqui, que perguntam, né, eles fazem essa pergunta, se o treinamento lactate guided, né, de limiar intervalado, com uma distribuição do treino piramidal aqui, ela representa o próximo passo na evolução do treinamento de corrida. E a gente tem aqui o nosso querido Jakob Ingebrigtsen, campeão olímpico, bicampeão olímpico, recordista mundial do 3.000, bateu aí poucas semanas atrás, um recorde histórico, e que ele foi um dos responsáveis pela popularização desse método de corrida intervalada no limiar. Não vou discutir muito por que ele é adotado e tudo, a gente já discutiu isso, que é uma questão da gente aumentar o volume com a intensidade um pouco mais baixa e ter ainda assim um recrutamento de fibras rápidas e ainda ter um benefício mecânico, né, mesmo com a intensidade um pouco mais baixa. Então ele vem com a pergunta, a gente vai usar o double threshold ou o single threshold. A gente vai fazer o treinamento duplo no limiar, ou seja, o tradicional mesmo norueguês, que eles fazem tiro de manhã e tiro de tarde no mesmo dia, ou a gente vai fazer uma única sessão, que pode ser tanto de manhã quanto de tarde. Então, essa pergunta, qual é o melhor? Não qual é o melhor, mas quais são as diferenças entre esses 2 métodos? Então, eles querem, na verdade, entender as diferenças do estresse, ou seja, as respostas fisiológicas agudas, e da recuperação entre os métodos. Então, o objetivo do estudo, ele fala aqui, né, ele não foi na aula de metodologia primeira, que comparar não é objetivo, comparar é método, mas é assim que eles redigiram o artigo. O presente estudo comparou respostas e estresse de treinamento percebido entre
um longo e 2 sessões curtas de treinamento de intensidade moderada, com tempo e intensidade correspondentes. Então, eles fizeram, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Em atletas de endurance, foi levantada a hipótese de que realizar uma sessão longa induziria maior respostas fisiológicas, ou maior magnitude de respostas fisiológicas, e estresse de treinamento percebido, em comparação com 2 sessões curtas com tempo e intensidade correspondentes. Então, eles pegaram 11 esquiadores e 3 corredores de longa distância experientes, com idade média de 23 anos, 1,76 m, 71 kg, 22 kg por metro quadrado de MC, VO2 máximo de 69, mais ou menos 4, que era cara muito bom, 196 batimentos de frequência cardíaca máxima, e essas outras variáveis aqui em relação ao limiar e tudo, eles fizeram um teste, como eles eram esquiadores, eu não entendo muito de treinamento de esqui, mas tem uma parte do treinamento que eles fazem fora do esqui, que chama, e que eles correm na esteira, mas é uma esteira com uma inclinação muito alta, que eu acho que é isso que vai mimetizar melhor o movimento do esqui. Então, todos os testes e o treinamento foram feitos com inclinação na esteira, mas eu acho que a gente pode generalizar os resultados para sem inclinação também. Então, alguns valores, igual a velocidade aqui no 4 milimol, deu 10 km por hora, mas é porque a esteira devia estar com 5, 6% de inclinação. Então, o desenho de estudo. Em uma ocasião, eles faziam single threshold, ou seja, eles faziam aquecimento aqui, e depois eles faziam 6 vezes 10 minutos a 90% do segundo limiar. E esse treinamento ele foi dividido aqui para pesquisa, para as análises estatísticas, como a primeira parte, que é do 1 ao 3, e a segunda parte, que é do 4 ao 6. E depois tinha um desaquecimento aqui, e depois eles ficavam 1 hora após o treino, em posição supina, para medir a frequência cardíaca de repouso logo após, a frequência cardíaca de recuperação, para representar a recuperação autonômica. Aí, depois de 6 horas e meia, eles faziam novamente só o aquecimento e o desaquecimento, para poder comparar direitinho com o double threshold. No double, eles faziam uma sessão, que era idêntico ao do single, só que eles faziam só até o 3. Aí, media novamente aqui a frequência cardíaca de recuperação, esperava 6 horas e meia de recuperação e fazia a segunda sessão, que era de 1 ao 3, mas representa aqui o 4 ao 6. Então, em todas as comparações, eles vão comparar a parte 1 do single com a sessão 1 do double, e a parte 2 do single com a sessão 2 do double. 2 ocasiões separadas. Todos os atletas fizeram os 2 treinamentos. Então, eles mediram o quê? VO2, ventilação, coeficiente respiratório, frequência cardíaca, lactato e glicose, e percepção de esforço. Depois, 60 minutos da frequência cardíaca de repouso ao final do treinamento. Frequência de recuperação, né? Antes de cada sessão, eles respondiam um questionário de motivação e prontidão para o treino. Ao final de cada sessão, eles respondiam a PSE do treino, 15 minutos depois. Qual foi a PSE do treino? Acho que é de 0 a 10, não sei. Eles responderam essa PSE. Essa aqui é a normal durante o exercício de 6 a 20. Essa aqui eu acho que é após o treino, a nota total da sessão. E ao final de cada sessão também eles respondiam com outro questionário, que eu não conhecia, que falou, o autor até falou que é recente, que é para a qualidade do treino percebida, física, técnica e mental. Então, de 0 a 10, qual foi a qualidade do treino no que diz respeito às competências físicas? O cara responde, 7. E técnicas, 10. E mental, 8. No dia seguinte, após o treinamento, eles respondiam o questionário sobre qualidade do sono, bem-estar físico e mental, prontidão para treinar, de novo, fadiga muscular e a atratividade ao treino. Acho que essa atratividade é o tanto que ele gostou do treino, uma coisa assim. Próximo a isso.
attractiveness. Análise estatística. Os dados foram apresentados como média de desvio padrão ou mediana, quando as variáveis eram ordinais. Normalidade foi verificada por histogramas e gráficos QQ. A gente nunca falou disso aqui, mas é um método comum também o QQ-plot, para identificar a normalidade dos dados. Modelo linear misto, usado para comparar respostas fisiológicas entre 2 dias de treinamento, single versus double. Fizeram um pós-hoc de Tukey, quando as diferenças foram encontradas, nos efeitos fixos aqui. Estresse e recuperação, teste de Wilcoxon, método não paramétrico, porque as variáveis são ordinais. Tamanho do efeito G de Red, pequeno, até 0,5, até 0,8 moderado, e maior que 0,8 efeito grande, foi adotado um nível de significância P menor 0,05. Resultados. Aqui a gente tem uma tabela, vários dados das respostas fisiológicas. Primeiro, nessas duas colunas aqui, a gente tem o single, que é quando ele fez uma sessão mais longa, dividido entre primeira parte e segunda parte. E tem o double, que é a primeira sessão e a segunda sessão. E aqui é um total, é o efeito aqui, single versus double. Essa tabela, ela ficou meio mal feita no artigo, eu acho. Porque vocês vão ver que esse aqui a gente tem intervalo stage 1. Ele não explica muito bem. Stage 1 é o primeiro tiro, né? Mas ele já tem aqui o first part e o second part. A minha interpretação, eu reli várias vezes, é que ele compara no single o primeiro tiro, com o quarto tiro. E depois, aqui nas tabelas subsequentes, o 2 com o 5 e o 3 com o 6. Essa é a minha interpretação. Ele não explica isso na tabela. Mas vamos fazer de conta que ele explicou e que é isso mesmo. E o double é o 1 da primeira sessão com o 1 da segunda sessão. Então, a gente está falando aqui de frequência cardíaca. O quarto tiro teve a frequência cardíaca mais alta do que o primeiro. Normal. No single. No double, não teve. Essa hashtagzinha aqui é um efeito comparado com esse. É o second com second. Significa que esse 166 é menor do que o 173. Então, a gente tem primeiro achado que a frequência cardíaca sobe no single e no double não. Depois, o percentual da massa, mesmo a frequência cardíaca mudando, não teve mudança. O VO2 não teve mudança. Ventilação, no single, do quarto para o primeiro, teve aumento de ventilação. E no double não teve do primeiro de manhã com o primeiro da tarde. Só mostra que o second com o second aqui, esse aqui é menor do que esse. Esse é menor do que esse. Coeficiente respiratório da segunda sessão do double é maior, na verdade, do que da segunda sessão do single, segunda parte do single. Lactato sanguíneo também teve um aumento no single e uma diminuição no double. Interessante. Então, de tarde, o cara tem um lactato mais baixo que de manhã. E no single, o primeiro para o quarto tem um aumento de lactato. Glicose, aumento de glicose, que também acompanha o aumento de lactato, isso é normal. E no double, teve uma diferença só da segunda sessão para a segunda parte. E PSE, teve um aumento também no single, que estava ausente no double. A gente está falando agora do segundo tiro do single, comparado com o quinto tiro, e o segundo com o segundo, do double. As mesmas diferenças que a gente encontrou. Frequência cardíaca, agora a gente tem na frequência cardíaca percentual da máxima. VO2 não tivemos. Ventilação, tivemos também, a mesma diferença. Coeficiente respiratório, mesma coisa. Lactato sanguíneo, mesma coisa. Diminuição no double e aumento no single. Glicose,
mesma coisa de novo, aumento e diminuição. E PSE teve um aumento no single e não teve diferença no double. Agora, o terceiro tiro do single com o sexto do single e o terceiro do double com o terceiro do double da segunda sessão. Mesmas diferenças, frequência cardíaca percentual da máxima, VO2 não teve nada, ventilação, dessa vez também não teve nada. Coeficiente respiratório, mesma diferença, é mais alto aqui na segunda sessão. Lactato não deu diferença no último tiro, glicose não deu diferença e PSE deu diferença, no single é mais alta do que no double. Esse gráfico aqui é melhor do que a tabela, eu achei. O que a gente tem aqui, ó, no eixo X, do 1 ao 3, a média, e do 4 ao 6. E no eixo Y a gente tem VO2 representado como percentual do VO2 máximo. Não teve diferença entre double e single em relação ao consumo de oxigênio. Então, tanto no double quanto no single, o consumo de oxigênio não mudou. É o mesmo, não há diferença. Quanto à frequência cardíaca representada como percentual da frequência cardíaca máxima, o que a gente tem é que no single, ou seja, quando ele fez uma sessão longa de 6 tiros, a média dos 3 primeiros é menor do que a média dos 3 últimos, ou dos 3 últimos é maior do que dos 3 primeiros. E que no single não houve diferença. Então, a média da manhã é igual à média da tarde. Ventilação, mesma coisa. O single aumenta a ventilação e no double não acontece nada. A mesma da manhã, quer dizer, a da manhã é a mesma da tarde. Coeficiente respiratório. A gente só consegue ver que tem uma diferença aqui, que o double aumenta e o single mantém. Coeficiente respiratório. Tem a ver com a utilização de carboidrato. Talvez no double a gente utilize mais carboidrato de tarde do que no single. Agora a gente tem PSE. Muito interessante. Muito interessante. No double, quando a gente compara a sessão de tarde com a da manhã, a da tarde dá uma PSE menor. E o single, quando a gente compara os 3 primeiros tiros com os 3 últimos, a PSE aumenta, naturalmente, mas a do double diminui. De tarde é mais fácil. A glicose, aqui, blood glucose, mesma coisa, diminui no double e aumenta no single. E concentração de lactato também, diminui no double, aumenta no single. Então a gente tem respostas fisiológicas diferentes. Isso aqui, o professor Jorge até assustou, não sei porquê, deu um pulo na cadeira quando ele viu o gráfico. É um gráfico de frequência cardíaca antes e em diferentes pontos temporais após o final do treinamento. Então, depois do treinamento, bota o cara na maca, deixa o polar lá, coletando os dados. E aqui é o pré, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos e 60 minutos após o treino. O que a gente consegue ver é que no single, que é representado aqui pelo azul, nos 30, 45 e 60 minutos após o treino, a média da frequência cardíaca foi mais alta, tanto na primeira quanto da segunda sessão de treino. Então, o single ele provoca um desequilíbrio autonômico maior. O cara responde mais, a frequência demora mais a diminuir. Quando a gente compara com uma sessão que é metade do tamanho. Mesmo na segunda, na second session, que ele já está trazendo junto com ele a primeira. Então, o desequilíbrio autonômico de fazer o double threshold é menor do que o do single. Aqui a gente tem as variáveis aqui ordinais, né? De motivação e tudo. É como ele percebeu a sessão. Então, as variáveis pré. Motivação. No single, ele tinha uma motivação de 0 a 10, ele tinha 9. Na primeira sessão do double, ele tem 9 também. Na segunda sessão do double, ele tem 8. A motivação dele cai 1 ponto. Então, ele chega para a tarde um pouquinho menos motivado que ele chegou de manhã e um pouquinho menos motivado que ele fez o single. Readiness.
Isso aqui eu acho que é prontidão. Eu traduzi assim, tradução livre. Não houve diferença entre as 3 dias que ele respondeu a escala. Variáveis que ele respondeu depois. Aqui a gente vê que a nota da seção que ele dá de 1 a 10 da PSE é maior no single do que no total do double. É 7 de 10 e do total do double é 6. Então o double threshold foi mais fácil, teve uma nota menor. E teve também esse RPE load aqui, é a carga de treino baseada na nota da PSE vezes o tempo que ele correu. Então, como a nota da PSE foi menor e o tempo foi igual, o score aqui da carga, né, a gente está falando de carga, é menor também no double threshold. Daí essas qualidades aqui, né? Physical Training Quality, é a qualidade do treinamento físico, técnico e mental. Não houve diferença entre nada, deu diferença de nada. E aqui é as variáveis que ele respondeu um dia depois. Qualidade do sono, não teve diferença. General Mental Well-being, isso aqui é o bem-estar geral mental, também não teve diferença. Bem-estar físico geral, não teve diferença. Prontidão para o treino, não teve diferença. Muscle soreness, que é fadiga, não é fadiga muscular, dor muscular. Isso daqui, eu li e reli também umas 10 vezes. A nota é maior no double. Só que de 1 a 10, 10 é bom e 1 é muito ruim. Então 10 significa que ele está sem dor muscular. Como é que está a nota do seu músculo? 10, nota 10, pessoal, tá bom. Então significa que deu menos dor muscular no double do que no single. E menos fadiga também, que a nota de fadiga dele é mais alta do que do single. E a atratividade ao treinamento não teve diferença. Então, ele tem menos dor muscular, menos fadiga e menos PSE. Treinando a mesma coisa quase. Agora a gente entra na discussão. Primeiro a gente tem que retomar os resultados aqui. Então, primeiro, ele teve, quando a gente treina single, compara com double. O single, ele tem a frequência cardíaca maior. Ele tem maior ventilação. Ele tem maior PSE. E sendo que é o mesmo volume e a mesma intensidade, só que feita de uma vezada só. Enquanto o double tem menor frequência cardíaca, menor ventilação, menor PSE, menos fadiga e menos dor muscular. Daí, beleza, essas são as características que a gente tem dos 2 treinamentos. Um treinador mais antigo vai falar, não, tem que treinar é pesado mesmo, porque na minha época era assim. Na época quando eu fazia era rodagem de 30 km para não sei quanto, um treino pancada, não sei o quê. Hoje em dia a tendência é um pouco diferente. Então eu trouxe aqui, eu estudei ontem à noite, o meu lazer foi estudar farmacologia. Não sei se alguém aqui, o professor Jorge, sabe alguma coisa de farmacologia, mas existe a titulação da dose. Já viu esse gráfico aqui, professor? Não está nem prestando atenção. Titulação das doses que você dá de um remédio, de um fármaco. Aqui no eixo X, a gente tem a dose. No eixo Y, a resposta. O verde é o efeito terapêutico. E o vermelho é o side effect, o efeito, como é que chama isso em português? Colateral. Então, quando a gente dá uma dose muito pequena, você tem uma resposta pequena também do efeito terapêutico. Quando você vai aumentando a dose, o efeito terapêutico aumenta e depois para de aumentar. Você aumenta a dose, ele para de aumentar, mas o que aumenta daí é o efeito colateral. Essa relação entre colateral e efeito terapêutico, essa distância aqui que eu estou mostrando, ela depende do fármaco. Tem fármacos que são mais estreitos ou mais largos. Ou seja, que ele tem menos chance de dar um efeito colateral. Tem remédio que tem mais efeito colateral. E aqui é outro tipo de curva dose-resposta. Depende do medicamento ou do modelo adotado. Esse aqui é um shape U. É de forma de U.
Então, aqui a gente tem uma dose, uma deficiência que causa a morte. E aqui a gente tem uma toxicidade, ou seja, uma overdose, que causa a morte também. Então, você tem que ter uma faixa, que ele chama aqui de região de homeostase. Existe uma dose ótima, que nesse gráfico aqui dentro desse quadrado, que é a dose daqui até aqui, e aqui nesse outro modelo, talvez mais tradicional, ela vá com segurança, né? Seja mais ou menos uma dose de 2, menos de 2, 1,5, que é onde o efeito colateral é mínimo e o efeito é quase máximo. Então, o que isso tem a ver com treinamento? Treinamento é dose e resposta. Se a gente tem que dar uma dose de treinamento em que a gente maximize a resposta e minimize o efeito colateral. O que é efeito colateral no treinamento? Aí é uma boa pergunta. Fadiga é um efeito colateral? É. Fadiga não é o fim do treinamento, não é fadiga. O fim do treinamento é um sinal adaptativo, é uma melhora de desempenho. Fadiga e dor muscular não são marcadores de resposta, são marcadores de efeito colateral. Qual que é o marcador de resposta? Tem vários. Existem enzimas, né, de gênese mitocondrial. No final lá da ponta do iceberg vai ser a melhora do desempenho, melhora de VO2 máximo, melhora de limiar, melhora de economia de corrida. A gente tem como medir esses sinais, esses caminhos. Não foi o intuito do estudo, mas é uma discussão muito importante. Porque na hora que eu for escolher qual é melhor, fazer o double ou o single? O single me cansa mais e o double me cansa menos. Com o mesmo volume e a mesma intensidade, só que separado no meio. Então eu fico entre a cruz e a espada. Qual é melhor? O que me cansa mais e que talvez tenha um efeito terapêutico maior, que a gente não sabe qual é, ele pode ser um pouquinho maior só, ou ser igual, ou uma dose que talvez tenha um efeito terapêutico um pouco menor, mas com menos efeitos colaterais. Qual escolha que a gente vai tomar? Né? Isso é uma discussão muito nova, eu vejo pouca gente falando disso. O próprio estudo não falou muito disso. O estudo deixa mais claro que é o seguinte: quando eu faço o double, eu faço o mesmo volume e mesma intensidade, com um custo menor. Como o custo é menor, isso me leva à interpretação, de como eu sou um treinador, que eu posso treinar mais. Que em vez de repetir o volume que eu faria no single, eu posso fazer 30% a mais, 40% a mais, que é isso que os atletas estão fazendo. O Jakob Ingebrigtsen faz 10 de 1.000 de manhã, 10 de 1.000 de tarde, 20 de 1.000. Se ele fosse fazer 20 de 1.000 numa sessão, só está morto. Então a comparação é um pouco diferente. A gente vai usar de um artifício para diminuir o efeito colateral e poder aumentar o efeito terapêutico, o efeito adaptativo. Então, mas isso é tudo? Ter mais adaptação com menos efeito colateral é tudo? Não. Porque na vida real não é assim. Na vida real existe uma coisa que chama esse tal do que a gente estuda, eu e a Camila estudamos bastante, que é o tal do drift. Drift cardiovascular, drift cardíaco. Que talvez seja uma coisa que você esteja procurando no treinamento. Se você for participar de uma prova longa, o desafio é esse, é vencer o drift. Ou é aumentar o tempo em que você não tem drift. Que aqui a gente tem um gráfico em azul, é o ritmo, e em vermelho é a frequência cardíaca. A pessoa mantém o ritmo e aumenta a frequência cardíaca. Igual aconteceu no single. Então, talvez o single, que eu falei mal agora há pouco, talvez ele tenha o seu papel, ele tenha o seu lugar. Principalmente para uma prova longa. Talvez para o 1.500 lá do Jakob Ingebrigtsen não seja tão importante assim fazer um treino como esse, longo e que é ruim, e que a frequência cardíaca sobe, que a ventilação sobe, que o lactato sobe, que a PSE sobe. Mas talvez ele seja necessário. Mas o treinador tem que saber que essa dose pode causar efeitos colaterais e que talvez o efeito terapêutico seja menor. Ou seja, quer dizer, o efeito terapêutico seja o mesmo, só com um efeito colateral importante. Então, na hora de você montar a sua periodização, seu programa de treinamento, tenha em mente isso, que talvez um treino como esse
seja mais apropriado ser feito num momento específico da preparação. Talvez no momento de preparação, o double threshold, você consiga acumular mais volume na zona alvo, e que talvez isso tenha um efeito terapêutico maior, porque daí você consegue fazer mais. Você faz um treino como esse, você vai ficar 3, 4 dias para recuperar. O double threshold, no outro dia você está bem. Talvez no outro dia você já consiga repetir o treino. Então ele tem um efeito ainda maior, que você faria 20, você consegue fazer 40. Enquanto no single você consegue fazer só 15. Enquanto no double você faz 40. Então talvez o sinal adaptativo seja maior. A gente acredita nisso porque o Ingebrigtsen é campeão olímpico. E tem 7,17 no 3.000, sendo norueguês e deixando os africanos para trás. Com um método que os antigos não gostam. Acho esquisito. Fala, nunca vi isso. Na minha época não era assim. Os antigos ficam doidos. Fico perdidinho quando falo desse trem. Mas aqui a gente está num grupo de pesquisa. A gente tem que botar o dedo na ferida muitas vezes. Então, a conclusão do estudo é uma sessão longa de treinamento de intensidade moderada foi associada a um drift nas respostas fisiológicas agudas, dependente da duração, em comparação com 2 sessões curtas de tempo e intensidades equivalentes. Simultaneamente, o menor custo das 2 sessões mais curtas indica que essa organização poderia permitir mais tempo acumulado nessa intensidade. Embora estudos futuros de intervenção de treinamento sejam necessários para investigar os efeitos reais do treinamento, esses achados servem como ponto de partida para entender melhor os prós e os contras. Ou seja, diferentes relações sinal-estresse. É isso que a gente estava conversando. De dose-resposta, ele chama sinal-estresse. Sinal adaptativo e estresse relacionado ao treinamento. De organizar o treinamento de intensidade moderada como uma sessão longa versus sessões mais curtas, realizadas com mais frequência, como, por exemplo, o Double Threshold Training em atletas de endurance. Então, eu vou terminar com uma frase que eu ouvi uma vez que eu fui no Pan-Americano de Cross Country. Eu encontrei com um campeão da categoria sub-20. Ele era canadense e ele corria muito mais do que eu. Eu fiquei em nono, ele foi campeão. E eu ouvi ele conversando com um colega. E ele falou assim, less is more, except with mileage, where more is always more. O treinamento é assim. Muita gente fala, menos é mais. O treinamento não é assim. O treinamento mais sempre é mais. Quem corre mais, quem treina mais, corre mais.